Bom dia, galera. Tudo bom? Estamos aqui de volta. A gente tirou um break porque estava todo mundo estafado. Acho que vocês também, né? Chega ali perto do Natal, a gente tem 500 mil compromissos. E aí tem um monte de festa e família e tem que atender, não tem jeito. O próximo Natal a gente já combinou que nós vamos ficar só as primas juntas. A gente marcou a gente inclusive já alugamos no Airbnb um terreno na Lua, que é para não nos encherem. Não tem festa, não tem nada. Mas sabe, Tati, como é que foram esses teus dias? Porque os meus foram bem interessantes. Então, Malu, o difícil de fazer isso aí é a gente não receber presente e com algumas pessoas, né, ao nosso redor, eles já sabem que a gente gosta de livros, então a gente acaba sempre sendo presenteado com algum livro, né. Então o difícil de sair desse período de festas, assim, é que a gente vai acabar ficando sem presente de livro. Então, Guri, é brabo, né? é. Aqui eu ganhei só de vocês livros. No Amigo Secreto, eu botei a minha lista da Amazon, que só tem livros, e ganhei um top de ginástica. Acho que o pessoal na minha família tá achando que eu tô fazendo exercício de menos e lendo demais, sabe? Eu não ganhei nenhum livro, graças a Deus que de vocês eu ganhei um monte de livro. Eu tô bem feliz. Sim, é, Né? exatamente. É E a gente difícil, fez né. amigo. Eu não sei se cheguei a comentar com vocês aqui que a gente fez um amigo secreto de livros no último encontro do meu clube do livro. E Uhum. aí foi aqueles rouba-rouba, foi muito legal. Ah, legal, isso é bom, é bom. É, eu acabei com um livro bem legal e tinha uma menina que tinha um livro que tinha chocolate junto. E esse eu acabei roubando e ficando, que é esse do Walter Hugo Ah, Mãe. E a ideia era aham, assim, ó, era ou comprar um livro, fazer o que tu mais tem vontade, tá? Que tem gente que não uhum. gosta de dar livro seu. Ou dar um livro seu que gostou, ou comprar um livro que gostou, ou comprar um livro que acha que as pessoas do clube vão gostar, né? Então ela me deu um, ó, que ela leu em 2021 Uhum. contra mim. Essas edições a gente sempre comenta que são muito bonitas, né, do São. Walter Ugumãe. Eu Uhum. gostei muito de ler, e a contracapa é da Nelly da Pinon, achei bem interessante. Esse aqui elas me deram de presente. Ah, Laços, ó, esse reclamei que não ganhei, ó. é, Tu já leu esse? eu li, é ótimo, pode ler. Muito bom. Posso ler? Tô com esse pro verão. Eu dei esse aqui porque a gente vai ler em um momento no clube, e agora tem Uhum. uma edição para jovens, que é uma edição mais bonitinha, assim, que é aquela edição antiga. Quem conhece esse livro é bem popular, do Victor Sim. Frankl. E esse aqui é o meu livro de férias do clube, ó. E então a gente tá nessas. E tô tentando ler até o final do ano, sei que só tem um dia, né? Mas o Satan Tango. Tô terminando a primeira Sim, parte. sim. E guria, mas assim, a minha maior cultura que eu adquiri não foram nos livros nesses 10 dias. Foi assim, ó. Fiquei sabendo quem é a Virgínia, fiquei sabendo que ela tá namorando outro cara, que o marido tá namorando outro cara. E hoje acordei muito chateada, né, com essa bomba que estourou aqui no Brasil, que a Ana Castela separou do marido da Virgínia, porque ela estava namorando dele e era um casal muito bonito. Agora, a Ana Castela, caso tu não saibas, ela é uma sertaneja muito bonita, que tem uma voz bonita e tal, mas não me pergunta muito, porque eu não sei muito mais que isso. Mas Eu tudo no vou Brasil, assim, as fofocas, assim, ó, tu vai puxando aí o guri que namorava a Virgínia, que a Virgínia hoje é a pessoa mais famosa do Brasil. A gente não, ela não entra no nosso universo, mas ela é. E aí, o que ela faz, eu não sei. É tipo a Adriane Galisteu, assim, a gente não sabia o que fazia, mas ela era famosa. Aí ela tem esse marido que desfez do marido, foi casar com um jogador de futebol, namorar um jogador de futebol, e o marido namorou a Ana Castela, e o marido vem a ser o filho do Leonardo. O Leonardo, a gente se lembra quem é, lembra? Leonardo, sim. Esse é o único de Chore todos por que você mim. falou que eu lembro. Tu sabe quem é, né? É, sim, Tati, tu não tem realmente. noção que tu perdes por viver no Brasil. Você tá Mas também me vendo? atualizei de duas coisas que eu achei bem interessantes, que é as coisas que o meu filho gosta. O Stranger Things, vi todos os Uhum. capítulos, e comecei a ver um spin-off, não sei se chama spin-off, mas enfim, uma série baseada em It, a Coisa. E aí mostra Sério? todo aquele universo do Stephen King, e uma parte que eu gosto, porque eu não sou muito de terror, mas comecei a ver terror com Stranger Things e com It, a Coisa, porque aqui em casa todo mundo gosta. Ele fala do Shawshank, lembra aquele filme Shawshank Redemption, um dos filmes mais Lembro. bonitos que eu vi? Uhum. O roteiro é do Stephen King.
E não sabia. a gente nem se dá conta, né? Não. Então ele fala, um dos personagens está indo para a prisão de Shawshank, e ele cita isso, e eu acho que esse personagem vem a ser o personagem depois do Shawshank Redemption, mas Tá. ainda não identifiquei, até quero rever o filme. E Uhum. outra coisa que ele tem uma parte dos índios aí em Maine, aí tem uma cena que me lembrou muito uma cena de um filme do Brad Pitt, que eles fazem fly fishing, o pai e o filho. No filme o Brad Pitt é o irmão e o irmão mais velho, assim, conversando e fazendo fly fishing nesse mesmo lugar, nesse mesmo estado aí. Igor, ele fala bastante do que a gente viu muito no livro do Cormac McCarthy, o livro que a gente leu junto, Meridiano de Sangue, Uhum. como é que eles chamam? Tem um nome em inglês, mas é Manifesto. O Blood Meridian é o É o título Blood em. Meridian. É, O Blood Meridian, eles falam muito sobre a conquista do oeste do Texas, né? isso. Uhum. E ali os indígenas falam que até chegar o Destino Manifesto, que a gente fala em português, eu não sei como é que é o termo em inglês, eles Uhum. estavam vivendo muito bem. Eles contam uma história que remonta para saber de onde é que veio a coisa. Mas é muito legal, muito legal. A gente quase não conseguiu parar de ver. Sim. Começamos ontem à noite e já vimos os 3 primeiros capítulos. E é legal, porque daí meu filho não gosta muito, mas gosta até que ele gosta. Mas eu dou umas É, paradas e agora, sabe o que é Destino Manifesto? Já aprendeu o que é isso? vai Tem que aprender. aprender. Eu falei do Shawshank, eu quero ver se eu ponho ele para ver Shawshank, porque o filme é muito bonito, até tem que É ver onde é que muito. ele tá. Então, essa é a minha vida, entre Stranger Things, Stephen King e a Ana Castela. Sim. A Malu, para quem não sabe, quem é novo aqui no canal, é a nossa especialista de cultura geral. Ela é especialista desde ópera até a cultura. Principalmente. A gente não pode falar baixa cultura, né? Mas tudo que está rolando, a Malu Não, está por dentro. Eu defendo que tudo é cultura, qualquer expressão humana é cultura. O que vai ficar, o que não vai ficar, a gente não vai saber. Talvez daqui Sim. a pouco esqueçam as óperas e todo mundo saiba quem é Ana Castela. E tu vai dizer, ai, bem capaz, a gente não sabe, a gente vai voltar aqui para ver? Não A vai, gente né? não Mas sabe a quem vai verdade é virar que, clássico, né? Isso exato, é a quando a questão. ópera começou também não era clássico, era Sim, popular, né? Então a gente não sabe. E todas as manifestações, querendo ou não, são manifestações culturais, né? O pessoal fica sim. louco que às vezes, usam a Rouanet para tal coisa. Tá, eu acho que até pode ter alguns abusos que devem ser pesquisados. Porém, cultura é cultura, né? Não é porque eu Exato. gosto que é mais cultura que. Gente, Não. eu ando tão mal. Agora eu tava olhando, ó. Eu comecei a tirar o esmalte e esqueci de tirar o resto. Isso é o que acontece quando a gente, né, tem muita cultura, vê as coisas, né, Malu? Não sobra Muita tempo. loucura. É, Porque agora eu tô na esperança de conseguir fazer a unha para ano novo, porque eu tô com a mesma unha desde antes do Natal, ela já tá toda caída, e eu tô que. E o TikTok, né? Porque eu vi um meme que a mulher ela esconde a manicure, ela fecha, tranca a manicure ah, dentro de casa, porque é muito difícil eu conseguir uma manicure nessa época do sim. ano. Eu vi alguém que colocou esse. Não foi no TikTok, mas eu vi essa piada, assim, de você esconder a manicure. Sim. Aqui Ah, tem que mandar importar, trazer do Brasil, porque aqui não tem a mesma cultura de manicure, né? pois é, Mas aqui tem uma cultura forte, né? É é, muito difícil não ter, né? Claro, nessa época do ano é mais difícil, mas assim, ter gente que faz só em casa, né? sim, aqui não tem assim esse hábito, né? As pessoas não têm, e daí as que têm fazem em casa sozinhas, ou para você ir num estúdio de fazer unha e tal, é normalmente aquelas unhas. Agora foi proibido aquela de gel, né? Então, mas é daquelas que você. Então, enfim, é diferente o processo e por isso que aqui não a gente não pode comparar. Mas eu vou falar um pouquinho só do que eu acho que li agora no finalzinho do ano. Também li, se eu for falar que eu li pouco, vocês vão tirar sarro de mim. Sim, nós vamos. Eu tô lendo menos do que eu costumo, mas para quem viu lá, até coloquei o meu Goodreads, ele me deu uma estatística de 70, mas eu li 71 porque deu tempo de terminar ainda mais um, antes de terminar o ano. E
além de conseguir terminar o que a Malu falou, né, que ela vai tentar terminar agora, que é essa obra aqui eu sempre erro o nome do cara, foi o Nobel de 2025 desse ano, o húngaro, Krasznahorkai, acho que é assim que fala o sobrenome dele, E- que é o Satan Tango, né? o primeiro nome é Laszlo, melhor É chamar Laszlo, é melhor Laszlo. chamar de Laszlo, É. né? Isso aí. E, nossa, assim, vou deixar para conversar com a Malu quando ela terminar, mas a gente vai falar do livro aqui com certeza, né, Malu? Mas tu gostou, Tati? Só para eu me Gostei animar muito, aqui. gostei. Eu, É, eu, assim, só vou falar a minha impressão do começo para até ajudar quem tem essa dificuldade. Eu recomecei, acho que eu li uns 15% do livro e voltei, porque eu fiz uma pausa e não estava. É aquele livro que você não pode parar. Então, o que, que eu fiz? Os capítulos têm mais ou menos o mesmo tamanho. Eles não são super curtos, mas eu acho que, em média, sei lá, você pode colocar uns 40 minutos ou 1 hora de leitura por capítulo, tá? Assim, até um ritmo lento, porque ele exige que você leia lentamente. Não tem parágrafo nenhum, as páginas são completas, assim, ó, tá vendo? E é uma coisa que você fica bem perdido no começo. Então, a dificuldade que eu acho é do começo, para você entender. Então, não procure entender, nem saber onde o autor vai te levar, porque isso você não vai saber até o final. Mas, assim, leiam, e eu acho que depois da metade, principalmente, ele é dividido em 2 partes. Quando você chega no final da primeira parte, você já está inteirado no que é a história, e aí a segunda parte flui muito bem, muito melhor, né, do que a primeira, e daí vai até mais rápido a leitura. Não desistam, porque o livro é muito bom. É uma leitura difícil, eu acho, assim, eu posso falar, mas assim, é difícil, eu não entendi tudo que ele queria me falar, mas a gente conversa quando a Malu lê, porque daí a gente vai aqui discutir daí depois o conteúdo do livro em si. Mas não desistam se vocês estão achando dificuldade, porque eu acho que vale a pena, e a minha nota foi 5 estrelas para ele, então tem várias marcações aqui. É muito belo, então não desistam na dificuldade aí do início, porque ela realmente existe. Esse eu consegui terminar. O que eu consegui terminar também, eu não lembro, deixa eu ver, pensar agora. Eu li um livro hypado esse ano. Aí eu vi que eu não, acho que eu vi alguém falando do livro e falei e vi no Kindle e baixei lá e li. É, eu que nunca conheci os homens. É uma história muito interessante. Acho que a gente pode falar que é uma distopia de Uhum. mulheres que vão parar assim, elas não sabem. Eu não estou dando spoiler porque é assim que começa o livro. Elas são prisioneiras e elas vão parar num lugar assim, elas não têm muita ideia da onde, como foi que elas foram parar ali, né? São mulheres de idades diferentes e tem uma jovem que é mais jovem de todas, assim, que ainda é criança quando ela é colocada junto com essas mulheres, acho que elas são 20 no total, e elas ficam presas, né, num lugar. E e existem homens dando ali comida e tudo, elas passam anos nesse cubículo, num lugar lá embaixo da terra, subterrâneo, sendo alimentadas, sem noção das coisas. E essa menina que foi para lá quando criança, que é a nossa narradora, ela vai contar o que aconteceu. Então aí o título dela é porque como ela foi lá criança, ela não tem memória nenhuma de como era a vida antes, né? Então é interessante justamente por isso, assim, por ela falar que ela não tem ideia do que. E as pessoas não podiam se tocar, que elas eram castigadas fisicamente com chicote. Então, ou seja, ela cresceu como criança sem poder ser abraçada, sem ter o toque nem de nenhuma das mulheres que estavam lá. Então, aí é interessante porque você vai ver a cabeça, a cabeça dela desenvolve nesse sentido, né? Assim, depois que eu vi que o livro, acho que foi um dos mais lidos nesse ano, o Goodreads me deu essa informação, então quer dizer que eu li mais um hype esse ano. Mas é bom, é rápido, dá para ler rapidinho e é interessante. Também fica uma dica aí do que eu li nesse final de ano, meio rapidinho assim. E acho que eu ganhei, estou lendo agora o novo livro do Dan Brown, que eu ganhei de Natal, e adoro.
Já estou super empolgada. Acho que eu não vou conseguir terminar esse ano, porque ainda falta bastante, eu não estou conseguindo ler muito, mas eu adoro, assim, já li todos os outros dele, já assisti todos os filmes, desde o Código da Vinci, e estou gostando muito, bem legal. Eu adoro os livros do Dan Brown. Se o cara vai ganhar Nobel ou não, não sei, mas que o cara consegue segurar a gente na leitura, ele consegue. Consegue, e tem muitas coisas interessantes, assim. Eu não li ainda, mas eu vou ler, eu li os outros. Não, eu li só, mentira, eu li só o Código da Vinci. Mas gostei muito e vi o Sim. filme, que eu gosto muito daquele cara do Tom Hanks. É. Mas o Então, filme, livro é sempre melhor, né? você não consegue. Agora eu não consigo mais ler sem pensar no Tom Hanks, né? Para mim é ele. É ele, né? É ele, né? Depois que a gente vê se fecha o personagem, é ele. Às vezes não Sim. fecha e tu prefere aquele que tu pensaste antes. Isso aí. É difícil E sendo Tom Hanks a gente não acabar reconhecendo o Tom Hanks, né? sim, é difícil. Essas foram minhas leituras surpresas assim do final do ano. E a gente pode falar um pouquinho do que a gente vai ler no próximo ano, né, Malu? Sim, mas antes eu queria te agradecer, Tati, por ter me mandado o Satan Tango em papel. Eu vou só contar para vocês um pouquinho. A gente começou a ler quando ele ganhou o Nobel, que nós somos Sim. iguais ao pequeno Sheldon. Quando vai sair o Nobel, a gente fica lá assistindo para. Só que a gente é o pequeno Sheldon da literatura. E É. aí, claro, vimos ali, tinha um livro que a companhia não foi burra, né? No outro dia já lançou, já estava com aquela capa Prêmio Nobel, e a gente baixou, eu baixei, acho que tu baixou, várias Sim. meninas ali do grupo baixaram. E aí eu comecei a ler, e eu não estava entendendo nada, sabe? Aquela leitura que tu tem que ir e voltar. E aí a Tati me mandou ele no papel, e botou um bilhete assim, acho que no papel fica mais fácil. Aí quando tu consegue visualizar o livro, fica muito melhor. Inclusive tem coisas títulos ali que nem ficam completos no e-book, estão completos no livro. Então Sim. mesmo para, assim, às vezes começo no e-book, eu quero ler de noite, que eu tento fazer isso que a Tati estava falando, tento ler pelo menos um capítulo de uma vez só, sabe? Pegar e ler um capítulo por dia daquele livro, senão a gente. E é isso que eu estou fazendo. Agora eu já li os 4 primeiros da primeira parte, são 6 capítulos na primeira parte, 6 na segunda. Então tá rendendo muito mais. Eu comecei a ler desde o início, daí comecei a anotar mais as coisas, assim. Então tá. Nossa, tô sem voz. Então, Tati, primeira coisa é te agradecer. Tenha uma amiga como a Tati, que leia os seus pensamentos e te ajuda nas dificuldades, se adianta a te ajudar a resolver as tuas dificuldades. Foi fantástico, Tati. Muito obrigada, viu? Imagina. É que eu vi a minha dificuldade e eu imaginei que a gente ia ter a mesma dificuldade, Malu. Sim. Né? E eu só trouxe aqui as minhas coisas do TikTok, mas teve Não, coisas boas, né? Teve a ópera de encerramento aqui em Porto Alegre, foi João e Maria em português. olha que bonito. Eu não sabia, achei que eles fossem fazer em alemão, foi em português, foi muito bonito. De bonito, eu li muito pouco. Esse ano eu fui ver, eu li 30, eu acho que 38 livros. Até eu tava com esperança de acabar essa Tatangô, mas não vou, então hoje eu vou fechar ali a minha lista do Goodreads. Sim. Então eu li pouquíssimo, Tati. Eu tava contando assim, não tava conseguindo me focar no Satan Tango, e eu não conseguia agora, tô me achando menos burra por ter conseguido. A gente fez uma releitura também aqui em Porto Alegre de Noite de Reis, aí de um outro book club que não é meu, mas que eu fui conversar sobre esse livro. Então foi bem legal, muito legal mesmo. Foi uma menina que é atriz e ela recitou partes assim de by heart, assim. Foi bem Uhum. legal. E dentro outras coisas que eu descobri nessas coisas de ficar nesses rios de TikTok foram várias coisas de Shakespeare que eu fui botando ali nas primas. Sim. Eu só não descobri como é que a gente faz sua vez. Eu tentei botar um sua vez nas primas, mas quando eu vou tentar eu fazer o sua vez, eu tenho que printar a tela, eu não consigo assim fazer direto, sabe? Ah, entendi. O A gente precisa ver. template do sua vez. A gente Mas precisa. aí a gente pergunta para a Nani, que a Nani deve ter mais É, informações. a nossa assessora digital aí. Eu não sei É, também. Eu peno para pôr as mas, coisas lá também.
Mas o que eu tô conseguindo botar, assim, de material de Shakespeare, eu tô botando ali no canal das primas direto, no Instagram das primas direto, né? Que daí já fica mais fácil. Até pra Sim, gente não perder essas referências, né? é, com Agora, nas certeza. releituras, eu prometo que eu vou colocar mais as referências ali no Instagram, que eu sei que muita gente seguia por ali, até para ir para os vídeos por ali, né? É. Ah, Malu, sabe o que eu lembrei? A gente tem que falar, acho que aqui também, a gente deve ter comentado em algum lugar ou não, mas que a gente participou daquele encontro que foi promovido pela Companhia das Letras, pela editora Fósforo e pela Zain, que foi o encontro com o Ah, Fosse, né? gente, a E gente conheceu o Fóssil ao vivo. a gente fez foto com ele, né, Malu? A Malu acho que já colocou, eu também acho que É, coloquei ali. Depois a gente coloca nas primas de novo. Mas foi bem legal. Foi assim, tipo um clube de leitura do Fosse, né? Com acho que 3 obras dele. Foi A Casa de Barcos, O Brancura e a Alice, né? Que a gente comentou. Acho que foi lá, foram 3 encontros para falar desses livros em específico. E depois, no encontro final, foi a conversa com o autor, né? E foi muito legal, foi muito bom. e, e foi muito legal. O último encontro, que foi esse conversa com ele, foi mediado por ninguém mais, ninguém menos que a Aline Bey. É, Tava muito bacana, muito, sim, foi muito bonito, assim. Foi legal porque era uma galera que, tipo, a gente, assim, adorou o autor, então foi lá para tentar pegar mais detalhes da obra, assim, e instigar um pouco sobre ele sobre a obra, né? E sim, a gente fica cada vez mais pensando, isso me lembra, assim, essa negócio que a gente está sempre pensando o que Shakespeare fazia, e ele respondeu uma coisa muito parecida, né? Não, isso aqui é o meu dia a dia, eu estava fazendo para... Não é uma coisa assim, eu veio a inspiração divina, e eu sentei e veio uma é, luz, né? É uma coisa sim, bem muito interessante saber o processo de cada um, né? é. O que eu achei legal, Malu, que eu até peguei aqui que no meu caderninho eu fui anotando algumas coisas que ele falou. É que quando se pergunta para ele, em específico, sobre a questão do tempo, né? Da Uhum. que ele não que assim que a gente percebe nas leituras que existe uma sobreposição dos tempos, assim, então a gente não sabe daí na verdade se ele está falando no futuro, se ele, né, quem que o personagem está ali, mas ele se remete aos personagens do passado, você não sabe se ele voltou e está relembrando, né? Então ele mistura muito os tempos e isso aí é uma coisa muito bonita que ele faz, nos deixa perdidos, é claro, como leitores ali, mas o sentimento que passa é uma coisa muito forte, assim, gostosa, né? Assim, claro, existe há muitas, às vezes tem a tristeza também, mas o sentimento é muito forte, independente de qual seja, né? Se é uma alegria grande ou se é uma tristeza profunda. E ele falou que ele não consegue explicar sobre a questão do tempo ali na escrita dele, né? Então a gente vê que talvez não seja uma coisa que é assim pensada, que ele falou, não, agora eu vou mudar e vou, né, vou pegar esse tempo aqui, vou passar, então acho que é o que eu acho muito bonito na escrita, é você não se preocupar com essas, tipo, vou chamar de jogadas aqui, assim, que é uma coisa que sai naturalmente e que a partir de sair naturalmente fica muito, cabe ali no texto, né? E é uma coisa tão sincera que vem de dentro que não cabe você ficar montando que nem um quebra-cabeça, né? Então, acho que o processo de Sim, escrita dele, que eu apareceu para mim, que é assim, uma coisa muito natural, que ele mesmo falou, e que ele não sabe explicar o porquê que ele faz essas mudanças. E é claro, daí né, a gente fica pensando, não, todo escritor que gosta de escrever e tal, fica pensando em talvez como fazer o seu texto ficar melhor, mas eu acho que talvez o segredo esteja em não pensar nisso, né? E daí eu acho que foi é, ele mais ou menos o que ele falou pra gente, que ele não sabe explicar, né, pra gente qual é o sim, processo. e é um texto em que o tempo flui tão bem assim, de uma maneira que a gente que a gente não precisa ser inteligível como no sentido assim da cronologia, sabe? Não, Sim, e isso não importa ali, né? Porque é diferente de uma história com começo, meio e fim, que vai e volta no tempo, e aí, tipo, o autor até faz, assim,
algo em que se basear, né? E aí tu sim, vai adivinhando, isso, principalmente nesses romances de suspense, né? Isso aconteceu, então isso aconteceu antes, por isso está acontecendo isso agora. Não, eu acho que a gente acaba tentando, se a gente for tentar fazer isso no Fosse, a gente se pé, não, nunca vai se achar, né? É não, diferente, assim, acaba um romance de mistério, tu chega no final desses que fazem essa ida e volta, que está muito na moda, né? Eles vão e voltam, ou põe uma coisa que aconteceu no passado, um capítulo do passado e do futuro, intercalando, né? uhum, É diferente, porque ali realmente, ali pode se falar em pontas soltas, ali pode se sim, falar nessa lógica da cronologia, assim, que aí no final a coisa vai fazer sentido. Aqui não, né? O dele é o tempo, não, o interessante ali não é o enredo em si, né? E eu acho sim, que cada vez mais a gente vai se dando conta nos livros que o que fica, não, muitas vezes a gente esquece como é que acabou, quem ficou com quem, mas o é, que fica do livro é isso, né? Não é o enredo, é essa sim, coisa, né? De o próprio. Eu tô sempre agora, tô sempre com Shakespeare. Eu fiquei muito imersa em Shakespeare esse mês, mas a de Dente agora ela tá ficando mais velha, ela diz: eu sei passagens de cor, mas muito sim, do enredo eu não lembro. E eu acho que é isso que fica na nossa memória, porque quando a gente vai perdendo a memória, tu vê mesmo ela que estudou muitos textos, que muitas vezes interpretou esses textos, o que fica é aquela coisa, é a mensagem, é as passagens bonitas, né? E o sim. Fosse, assim, é uma beleza, assim, é uma beleza, a escrita dele é uma beleza, assim, é um troço muito diferente, muito, muito bonito, cadenciado, assim, um troço muito que pega muito, assim, né? Pega muito, muito leitor, assim. E principalmente é uma coisa de muita sensibilidade. Então foi muito legal, porque as pessoas se abriram sobre essa sensibilidade, né? Sim, Essa coisa bonita que ele nos coloca e nos provoca, né? sim. E Mas, gente, fala. não, eu achei interessante ele também, a timidez dele, né? Em falar ali para aquele grupo. A gente pensa assim, nossa, mó descolado, né? O cara ganhou Nobel, mas não, às vezes o cara é só. Dá para ver que ele é bem tímido ali, né? Dá para ver, né? E o pessoal que ganha Nobel diz que assim, o escritor diz que é difícil, a vida vira um inferno, porque geralmente a pessoa consegue escrever em paz e daí vira uma Sim. estrela, né? É, mas parece que ele está escrevendo, né? Ele continua escrevendo depois que ele ganhou o Nobel. Já tem uma nova trilogia, acho, dele. Mas eu li o Sim. primeiro, saiu no português de Portugal já. E também é o mesmo estilo Fosse, e eu achei legal. Tô esperando aí os próximos, aí quando já tiver tudo juntinho, aí eu envio aí para vocês para ser um novo itinerante aí. O novo livro itinerante. Que delícia, É, Tati. Muito obrigada. Gente, a Tati respirou, leu ela viu o entrevista do Fosse, mas eu achei também, Tati, muito legal o jeito que ele lida, porque ele é um cara que parece que não sofreu tanto com a fama, assim, tipo como a Han Kang, que conta que teve que fechar a livraria dela, teve que. acho que não. Né? Ele é um cara É, que sabe lidar melhor, até eu acho que por onde ele mora, as pessoas não vão tanto atrás, né? exatamente, acho que tem disso, né, e ele também É. ser bem reservado, talvez ele escolha a dedo ali os eventos que ele vai e tudo, né, não sei, também não sei qual eu não sei também se tem a ver com conteúdo, porque assim, eu não sei como que a escrita da Han Kang é é vista, né, no e assim, é claro, é uma escrita a Uhum. gente leu, a gente gostou, só que ela é mais chocante, né, ela é bem mais chocante. Sim, Então, sim. talvez, seja uma questão também do conteúdo, mas eu não faço a mínima ideia, estou aqui só falando que eu pode ser alguma das coisas. É, Sim, eu também, Guria, eu concordo, mas também não sei. Bom, a mais importante é que nós conhecemos ele, ao vivo e a é, cores, e que legal que ele, sendo um cara reservado, se propôs a aceitou, né, participar desse grupo de leitura, né? sim. É. Eu achei interessante que ele comentou, né, que ele fala alemão, né, e aí ele comentou, inclusive, nesse dia da entrevista, de um poeta alemão
que ele gosta muito e que ele traduziu para o norueguês, ou seja, ele também trabalha como tradutor, né, de alemão para o norueguês. E aí eu fui correndo já ver o livro que era e eu acabei comprando esse livro de poesia do autor que ele falou, que é o Trakal Gregor, e o livro, que é essa coleção de poesias, chama Sebastian im Traum, que é como se fosse o Sebastian nos sonhos, né, no sonho. Eu já li algumas, eu gostei, e é claro, né, a gente não pode pegar uma referência que já vai atrás, né, Malu? Principalmente eu Sim, aqui. principalmente a dona Tati. É, Coisa boa, Tati. Que muito legal. bom. E tem em português, chegou a ver, Eu acho que não desse tem. poeta? Eu acho que Não, não né? tem. Eu tenho, acho que outras coisas, mas não essa coletânea aqui desse que ele citou especificamente. Mas tem Ele, sim. Joga lá na Amazon que tem outras coisas desse autor traduzido para o português, sim. Mas eu acho que não sei se ainda tem disponível, né, os livros. é. Bom, a nossa retrospectiva no fim do ano foi muito boa, né? A gente teve várias coisas. Assim, Foi. eu não li muitas coisas, mas li coisas que eu gostei muito, né? Uhum. E a gente teve esse encontro com Fosse, mais Shakespeare. E a gente queria falar, usar esse vídeo também, além de falar essas aleatoriedades, é contar para vocês que a gente ficou devendo, né? O cronograma Uhum. direitinho do ano que vem. Então, assim, ó, nós temos só o do primeiro semestre. No calhamaço, como nós dissemos, vai ser Don Quixote. Don Quixote a Isso. gente vai ler todo ele no primeiro semestre, né? Provavelmente, né, Tati? Aham, A gente ainda sim. está finalizando o cronograma para vocês, mas não se preocupem que antes de começar a ler a gente vai avisar todo mundo para a gente ler juntos, né? E Shakespeare, a gente está com uma lista de 4 livros: março, abril, maio e junho. E o resto a gente não decidiu. Então, se vocês quiserem dar pitacos para o segundo semestre, deem. No primeiro semestre, a gente começa com. Vou deixar a Tati falar, que é ela que fez a lista aqui. Não, Eu bom, só anotei. março a gente começa com Bem é o que acaba bem, né, acho que começar assim mais levinho, né, o ano, sem nada muito pesado, porque em abril, acho que a gente já comentou com vocês, a ideia seria reler o Hamlet para E comemorar o aniversário do Canal das Primas, né? aqui abriu o nosso mês de aniversário, gente. A gente vai fazer 3 anos de canal. 3 anos, 3 anos, Nossa, passa rápido, né? passa, Já estamos caminhando, já estamos caminhando. isso. E, bom, E a gente, assim, já meio que conversou, mas a ideia do Hamlet não seria fazer uma leitura que nem a gente fez de ato por ato, mas deixar aberto ali o mês para a gente ler, todo mundo que quiser ler, e depois a gente faz um vídeo só falando de tudo, né, Malu? exato. E aí organizar, porque a gente leu muita coisa sobre Hamlet, não só quando a gente leu Hamlet, mas ao longo do que nós falamos no canal, né? Um Uhum. livro até que é uma boa dica aqui para as férias é o Hamlet, porque vai vir o filme, né? Foi um dos Vai. livros que a gente comentou muito lá quando a gente leu. Hamlet, para quem não lembra, foi a nossa primeira peça de Shakespeare que nós lemos juntas no canal. E então vale a pena, o livro é lindo e acredito que o filme deve ser muito bonito também, mas aí antes de ir ao cinema, leia, porque é encantador o universo dele. E agora a gente brinca, né, que é uma biografia, é uma fantasia sobre a biografia dele, mas que para nós é a história dele. A gente É, adorou porque é do ponto de vista da mulher, eles pegam vários dados que aconteceram e ela cria, a Maggie O'Donnell, que é a autora, cria em cima disso. Livro que flui, gente, não é nada chato. E depois, aí vai vir em fevereiro, lá tem os Oscars, né? Tem aquela maratona de Oscar. Já tem sim. um filme que você vai conhecer bem. E daí tem outros tantos que dá para ler na sequência, que a gente pode deixar as dicas aqui também, de outros Oscars mais Sim. antigos, né? E a Uhum. gente quer fazer isso. Daí dou uma organizada também, até no Instagram ali, dar uma organizada no material de Hamlet, porque tem muita coisa boa, que a gente falou bastante, mas não deixou, assim, os pormenores, Tô né? curiosa E tem para mais, assistir. né? Tô curiosa para assistir a gente de novo, porque eu com certeza vou voltar nos vídeos para ver o que a gente estava Ah, falando. com certeza. É. É. E nos primeiros vídeos, ninguém deve lembrar, assim, mas a gente estava lendo, o calhamaço era David Copperfield.
Então a gente começou, a gente falava um pouco de cada um, só que daí acabou ficando vídeo de 2 horas, porque a gente não conseguia. David Copperfield também é um livro muito bom e bem envolvente, assim. E aí a gente não Sim. conseguia falar pouco. Daí veio a ideia, não, vamos fazer, vamos separar, vamos fazer o Calhamaço num dia e Shakespeare no outro dia. E aí começou a dar certo, né? E essa vem sendo a fórmula até hoje do canal, né? Um Sim, Calhamaço e um Shakespeare. isso. Tô É, empolgada, Malu. E aí, em maio e é. junho, a gente ficou com o Henrique IV, E né? que tem, ele é separado em duas partes, então a gente vai ler, eles são duas peças, né? Henrique IV parte 1 e Henrique IV parte 2. Então, naquela Isso. ideia que a gente está de seguindo a história inglesa, a gente vai fazer essas duas partes, uma seguida da outra também, já que é o mesmo, para ficar ficar menos confuso possível e acabarmos o primeiro semestre já com o Henrique pronto, né? Para a gente Sim, depois ir definindo e vocês também vão nos falando, o pessoal que gosta de acompanhar o Projeto Shakespeare, que vocês têm vontade de ler, que vocês têm vontade de que a gente releia, que tem gente que entrou depois que a gente já tinha lido os mais importantes, né? Os mais uhum, conhecidos, né? Agora eu acho tudo importante que ele escreveu, até aquele que ele não escreveu, eu acho sim. importante. Até o que ele não escreveu é bom. Sim. Mas ó, É, lembrando que no Henrique IV, se você não leu nenhum histórico, não se assuste, porque são boas peças, né? Até o que a gente leu até agora, acho que a gente gostou, né, Malu? E você vai ter a sim. oportunidade de conhecer o verdadeiro, aqui eu vou falar o verdadeiro, porque é, é, todo mundo fala, né, que é o verdadeiro Falstaff, que a gente leu na outra peça, que foi a pedido da rainha e tal, de colocar o mesmo personagem do Henrique IV, mas que não era daquele jeito que é o Falstaff original, né, entre aspas aqui, que tá no Henrique IV. Então parece que é um baita de um personagem que faz a diferença na peça. Então vamos, não fiquem desanimados por ser uma peça histórica, porque eu acho que, né, com o dedo do Shakespeare tudo ficava muito bom. Né? E eu aí discordo do nosso amigo Tolstói, mas isso é o que nós vamos falar num outro vídeo, né, Malu? No outro vídeo. É, É, isso aí, e gente. Vamos reencontrar Falstaff. vamos. Malu, se você não tiver mais nada para acrescentar, eu ia gostar de ler a carta que eu escrevi da retrospectiva das primas desse ano. Todo ano eu tento escrever alguma coisa interessante para marcar esse período, né, de mais um ano das primas. E eu fiz um texto aqui eu gostaria de ler para vocês, para você, Malu, e para vocês que estão aqui vendo o vídeo, para a gente É, marcar esse final de ano aqui da gente. peguem os lenços. É, acho que a gente tem mais motivos de alegrias aqui, Malu. Vamos começar. Eu vou tentar fazer uma leitura boa aqui. A retrospectiva do canal das primas em 2025. Mais um ano se passou. O canal persistiu, cresceu. Ainda não atingimos a maioria da massa de leitores, nem de outros curiosos espectadores. Tampouco os patrocinadores. Mas continuamos fofocando a cada livro e aprendendo, sempre aprendendo. Afinal, de que valeria usar as roupas da Insider somente para nos terem como megeras domadas? Falamos sim tudo o que pensamos e achamos dos livros. Com a Malu, o nosso canal já tem um cancelamento garantido. E que bom que não estamos na época dos reis, em que o rei João enlouqueceu. E o Bill Bryson nos alertou e alegrou com histórias sobre e em torno do bardo, em O Mundo é um Palco. Mas ao palco tivemos, sim, o retorno da querida Nani, brilhando em Noite de Reis, e mesmo em nossas resenhas dos livros não fofos, aqueles de desgraça, mesmo assim apresentamos com toda a graça. Visita tivemos da charada Nani, a Anne, da lojinha, parceira das primas. Sim, as primas têm agora frescurinhas que todo leitor ama. Tivemos também a participação in loco da nossa especialista Marizinha. Nosso primeiro calhamaço foi um escândalo. O senhor Lúcio Cardoso, com sua bela escrita e suspense, nos marcou. O segundo foi o tal do Dostô, que além de fofocar, foi proibido do que realmente queria falar. E nem por isso deixou de nos arrebatar.
Ainda entre rainhas e imperadores, vimos amor e morte em Antônio e Cleópatra. E no Mercador de Veneza, o peso da justiça. O terror de Titos Andrônicos só foi amenizado pelas belas palavras do poeta Rei Ricardo. Entre uma leitura e outra, celebramos juntos cada conquista, seja uma nova seguidora ou um novo seguidor, um comentário divertido ou até mesmo uma crítica construtiva. Tudo serve para nos impulsionar e aprimorar, ainda mais para aprimorar ainda mais o nosso cantinho literário. Os encontros virtuais, regados a risadas e debates, mostraram que, mesmo à distância, criamos laços verdadeiros e compartilhamos o amor pelos livros de forma única, sincera e acolhedora. Muito obrigada, Tati. Sempre nos brindando aí com uma retrospectiva bonita. Acho É bonito. verdade, né? Foi muito bom. Ah, e eu tinha esquecido também, né? Esse ano foi o ano que a gente conseguiu fazer essa parceria com a Anne, que foi muito bacana, né? Sim. Fiquei tão feliz. Os produtos ficaram tão bonitos. Ela Ah, tem é muito. uma delicadeza, assim, tudo legal. Eu já não tô nem com marcador mais aqui, porque tem muita gente que já me pediu e eu já. Mas ó, eu tenho meu carimbo e tá as nossas canecas, a gente tem tudo, né, Malu? Tudo, estamos com o kit completo. Vocês veem Sim, nos vídeos, né? A gente está sempre usando as canequinhas. Esse carimbo ficou ótimo. Agora eu já peguei até os antigos, comecei a carimbar, né? sim. E, e outra, a bolsinha ficou muito boa. Tá tudo perfeitinho. Vamos ver se a Tudo. gente faz novos projetos ano que vem e lança mais coisinhas. Vamos, com certeza. Ah, então Então, tá, galera, muito bom. A gente é, ficou longe. Acho que não sei se eu espero que tenham sentido falta, né? sim, espero, né? Às vezes o cara entra em férias, ninguém sente falta, mesmo que ele nem precisava estar na empresa. Pois Mas é, eu não sei se vocês, mas eu senti muita falta, tá? Com muita vontade de vir aqui conversar. eu também. E vamos lá, né? Esse Vamos. 2026 promete muita coisa boa. Isso aí. Nos vemos no próximo ano. Até o próximo.